hoje. Tem gente que é tranquilo. Já tem gente que, se alguém não lembrar, dá briga, dá confusão. Visita, Senhor. Amém? Mas tem pessoas e pessoas. E nós estamos vivendo hoje, queridos, esse período festivo de Natal. Existe uma aglomeração nas ruas, existe uma aglomeração nas lojas, o comércio é aquecido, existe uma aglomeração nas casas, algumas pessoas recebem familiares, outros vão para a cidade dos seus familiares, para ali ter um momento de comunhão, de confraternização, e tudo isso é muito bom. Bom seria se tivesse mais datas assim, que unisse as famílias, não é verdade? Nesse período do ano as pessoas se sensibilizam, elas trocam presentes, elas fazem um esforço para viajar, para ver o familiar, para ver o amigo e ter um momento juntos ali. E tudo isso é maravilhoso, é muito importante. Mas eu preciso entender que existe uma essência no aniversariante. Existe uma essência no aniversariante. E eu preciso entender que eu preciso carregar a essência dele, não só dia 25 de dezembro, mas todos os dias da minha vida. Aleluia. Mas nós respeitamos cada um que tem o seu credo, o seu estilo sobre o Natal, e nós vamos caminhando, respeitando uns aos outros. Aleluia. Queridos, e o que eu quero trazer neste culto e no próximo, uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e aprouve nós compartilharmos ela hoje. E você pode tomar nota aí, com cuidado. E o título dela é: De Tal Maneira. Com certeza você já ouviu essa expressão. A minha caixa da direita está com um zumbido. Depois me ajuda aí, Wene, por favor. De tal maneira. Em alguns lugares da Bíblia, a gente encontra essa palavra tal. Lá em Malaquias 3, a gente encontra essa palavrinha também. Quando o Senhor diz assim: trazei à casa do tesouro os dízimos, as ofertas, e fazei prova de mim. E se eu não derramar sobre vós uma bênção, tal. Eu não sei aqui, mas em alguns lugares existe a expressão: fulano de tal, fulano quer ser o tal. Fulano quer ser o tal. O que é que significa esse tal nessa expressão, irmãos? Quer ser o bicho da goiaba, né? Quer ser o bichão, quer ser coisa grande, quer ser o x-tudão, né? Quer ser o tal. Então essa palavrinha tal, ela tem alguns significados aí, e a gente vai caminhar aqui e vai entender algumas coisas. E ela está no versículo, ou um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Lutero apelidou esse versículo de mini evangelho. João 3:16. Não sei se você precisa abrir a Bíblia para recitar ele junto comigo. Eu acredito que não. Mas abra só para não perder o costume. João 3:16. Você pode dar um glória a Deus forte? João 3:16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Aleluia. Queridos, o texto bíblico de João 3,16, ele é um texto que também está envolvido com o Natal. Porque o texto de João 3,16 está falando que Deus um dia decidiu fazer uma entrega, entregar o seu filho. Essa entrega aqui, ela está apontando para a entrega da cruz. Mas não haveria entrega da cruz sem antes Jesus nascer. Ele teria que nascer. Houve muitas promessas a partir do Gênesis. A promessa que viria um Salvador, ela vem a partir do Gênesis. Quando acontece o pecado, e o Senhor traz uma sentença para Adão, o Senhor traz uma sentença para Eva, mas o Senhor também faz uma promessa, que um dia vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Ali foi a primeira promessa de Deus acerca de Jesus. Aquela fala de Deus ali no Éden já apontava para a vinda de Jesus, para a vinda do Messias, para a vinda do Salvador. E aqui em João 3,16, nós vemos, irmãos, todo o relato de uma entrega, de um amor, de uma dedicação, de uma visão, de uma obediência, de um propósito. E sabe o que é que nós vamos fazer hoje com esse versículo? Nós vamos entender ele juntos, palavra por palavra. Aleluia. Eu precisei mandar o esboço dessa ministração para o Ministério de Libras. Eu não sei o que foi que eles interpretaram, irmãos, mas eu mandei só João 3,16. Daqui a pouco eles vão estar aqui e eu vou me esconder. Está aí, Ministério de Libras, a pregação de hoje. João 3,16, palavra por palavra. Mas Deus vai falar nesse lugar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. João 3,16, conhecido como o mini evangelho, conhecido como o versículo mais conhecido da Bíblia, recitado em muitos lugares, recitado em praticamente todos os ambientes de evangelização, de missões. Quando alguém é pego de surpresa, quem salva é João 3,16. Quando alguém diz assim, eu quero alguém para dar uma saudação essa noite, digo, Senhor amado, é João 3,16 mesmo. Eu quero alguém para dar uma palavra evangelística aqui nessa praça. E lá vai, e agora? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, aleluia. Diga comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Primeira palavra de hoje, Deus. Porque Deus. Eu quero começar com Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque o amor de um ser humano já é bom. Sim ou não? O amor de um cônjuge já é coisa boa. O amor de um filho, o amor de um amigo, já é coisa boa. Que é conhecido como amor filéu ou amor eros. O amor filéu é o amor de amigo. O amor eros
é o amor de um homem por uma mulher e vice-versa. Mas o que está narrado em João 3,16 não é o filéu e nem o eros, é o ágape ou agapau. O que está narrado em João 3,16 é o amor ágape, que significa amor incondicional. Deus, e quem expressou esse amor não foi outro ser humano, não foi um marido, uma esposa, não foi um amigo, foi o próprio Deus. Então, quando eu olho para João 3,16, queridos, a primeira revelação que eu tenho é que o Deus santo, poderoso, excelso, criador dos céus e da terra, Ele olhou para mim e teve uma expressão de amor. Só isso já seria o suficiente, irmãos. Espera aí. O Deus criador de todas as coisas, santo, poderoso, que ninguém nunca viu, Ele me amou. Ele teve um sentimento de amor por mim. Isso já é motivo para mim me prostrar diante dEle. Isso já é motivo para mim me debruçar diante dEle em lágrimas, em prantos, abrindo a minha boca de gratidão. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado porque o Senhor me amou. Foi Ele quem te amou. Foi Ele quem expressou esse amor por você. O Deus poderoso, o Deus santo, o Deus criador de todas as coisas. E posteriormente nós precisamos falar da palavra amou. Quem amou? Deus. O que foi que Ele fez? Amou. Ele teve uma expressão de amor por mim e por você. Ele poderia ter tido uma expressão de ira. Ele poderia ter tido uma expressão de raiva, de tristeza, que também teve, irmãos, que também teve. A Bíblia diz que quando Deus olhou para o ser humano, lá em Gênesis capítulo 6, Deus olhou para a raça humana, e Ele disse que a Bíblia diz que Deus se arrependeu em ter criado o ser humano. Sabe que sentimento é esse? Não é literalmente o sentimento de arrependimento, mas foi um sentimento de tristeza. Ainda que ele foi entristecido, ainda que ele foi magoado, ainda que ele foi decepcionado, mas ele amou. Deus amou. Eu preciso sentir esse amor, irmãos. Tem muita gente que não sente. Pastor, eu estou há anos na igreja, mas eu não sinto o amor de Deus. Eu vou para a igreja, eu canto as canções, eu leio a Bíblia, mas eu não sinto que Ele me ama. E eu preciso sentir, irmãos. O que me ajuda a continuar na presença dEle é eu sentir esse amor que Ele expressou por mim. Alguém que sente esse amor faz toda a diferença. Ei, por que é que você serve a Jesus? É porque na igreja é um ambiente legal. Por que é que você está na igreja? Porque lá toca umas canções legais. Tem um povo legal, tem passeio, tem acampamento. Mas outro diz: eu sirvo a Deus porque Ele me amou. Eu sirvo a Deus porque eu sinto o amor dEle por mim. Tem hora que está bom, tem hora que está difícil, tem hora que está complicado, mas eu sinto o amor dEle por mim. Queridos, isso faz toda a diferença.
Eu sei que essa igreja é um ambiente legal, é a melhor igreja de Marabá. Eu sei que a turma que congrega aqui é um povo de boa, é uma turma alegre, é uma turma que serve, é uma turma que está junto. Mas eu não posso medir por esse parâmetro, porque um dia alguém pode pisar no teu calo, inclusive o teu pastor. Um dia alguém pode pisar no teu calo, inclusive o teu líder de célula, e você dizer assim: essa igreja não presta mais. Nenhuma igreja presta. Inclusive nem Deus eu acredito mais. Sabe quem é que faz isso, irmãos? É quem mede o seu parâmetro olhando para pessoas. É quem mede o seu parâmetro olhando para estruturas. A Central 3 estava desligada e eu fiquei com calor, então não vou mais. O meu parâmetro não são pessoas e nem são estruturas. O meu e o seu parâmetro precisa ser o amor de Deus. Ele me amou e isso é suficiente para mim não largá-lo nunca mais. O pastor faz o que quiser da vida dele, mas eu não largo Deus nunca mais. Se alguma igreja por onde eu passei me feriu, estão perdoados, mas eu não largo Deus nunca mais, porque Ele me amou. Ele é o parâmetro. O parâmetro não é o meu amor por você, não é o amor do seu líder por você. O parâmetro é o amor do Pai. Pastor, eu nunca senti esse amor. Eu estou na igreja, eu estou fazendo tanta coisa aí, lendo a Bíblia, mas eu nunca senti esse amor me abraçar. Ô irmãos, você está perdendo muita coisa. Muita. Pastor Madison conta um testemunho. Pastor Madison viveu na homossexualidade durante 11 anos. E ele estava num determinado culto. E ele estava num lugar, um ambiente de adoração. Ele começou ali, fechou seus olhos, começou a falar com Deus. E ele disse assim: Senhor, eu quero sentir o teu abraço. E quando ele menos espera, ele é abraçado, irmãos. E ele disse: obrigado, Senhor. O Senhor enviou alguém para me abraçar. Só que quando ele abre os olhos, não tinha ninguém, irmãos. E os braços apertando ele. E ele disse: é o Senhor quem está me abraçando. Eu preciso sentir o amor. Eu preciso sentir o abraço. Eu preciso sentir a presença. João 3,16 não pode ser só um versículo decorado. João 3,16 não pode ser apenas o versículo mais conhecido da Bíblia. Eu preciso sentir o amor. Deus amou. Amou quem, irmãos? Amou o mundo. Deus amou o mundo. Eu já falei isso em outros momentos e vou repetir. Pastor, agora eu fiquei na dúvida. Porque a Bíblia também diz que eu não posso amar o mundo. Porque se eu amo o mundo, eu me torno inimigo de Deus. E João 3,16 está dizendo que Deus amou o mundo. Calma. O mundo citado em João 3,16 chama-se pessoas, humanidade.
Diga comigo, pessoas, humanidade. Diga para a pessoa que está do seu lado, você e eu. O mundo citado em outros versículos, que a Bíblia diz que eu não devo amar, e nem me compactuar com ele, é o mundo de pecado. O mundo citado em João 3,16, é o mundo eu e você, pessoas, humanidade. Deus amou o mundo. Ou seja, isso inclui todas as pessoas, todos os habitantes da terra, os que nós visualizamos e os que nós não visualizamos, os que já morreram, os que estão vivos e os que ainda vão nascer. Deus amou o mundo. Deus não tem filho predileto. Deus amou o Carlos, não. Deus amou o mundo. Deus amou a Lohane. Não, não é assim. Deus amou o mundo. Esse amor, ele está expresso para toda a humanidade. Esse amor, ele foi liberado para todo ser humano, sem exceção. Algumas pessoas, dependendo do pecado cometido, elas dizem assim: eu não sou digno do amor de Deus. Quem só mentiu é digno do amor de Deus. Foi só uma mentirinha. Mas eu não, eu fiz coisa tão terrível. Eu fiz coisa tão assombrosa que eu não sou digno do amor de Deus. Parece invenção, irmãos, mas a gente encontra esse tipo de pessoa no processo de evangelização. Olha, Deus te ama. Não. Ele não pode me amar, eu sou terrível. Ele não pode me amar, eu fiz coisa muito feia. Eu não sou digno do amor de Deus. Mas a pessoa, crendo ou não, aceitando ou não, Deus amou o mundo. Aleluia! Esse amor está acessível a todos. E nós vamos adiante. Deus amou o mundo de tal maneira. Chegou no nosso tema. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira, irmãos, significa que Deus não amou de qualquer forma. Ele não amou de qualquer jeito. Ele não amou porque ele estava sem fazer nada. Ele amou de fato de tal maneira. E esse tal aqui significa de forma profunda, de forma intensa e de forma inexplicável. Deus amou o mundo de forma profunda, de forma intensa e de forma inexplicável. Ou eu poderia também dizer que Deus amou o mundo de forma ou de modo que nenhum outro poderia amar. Isso significa tal maneira. Não foi um amor simples, não foi um amor qualquer, não foi um amor duvidoso, foi um amor valoroso, foi um amor profundo, foi um amor intenso, foi um amor poderoso, foi um amor que teve entrega, foi um amor que teve dor, mas ainda assim ele permaneceu, expressando esse amor. A seguir nós temos a palavra deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Diga comigo, deu. Deu significa entrega. Sabe o que significa a palavra entrega, irmãos? E
A palavra entrega, ela tem um significado no reino dos céus e tem outro significado no reino da terra. A palavra entrega, ela é predominante do céu. No sentido comum, no sentido humano, nós temos uma dificuldade em entregar. Nós temos uma dificuldade em dar. A palavra entrega, ela não é bem aceita no cotidiano natural, irmãos. Você sabia disso? Diga misericórdia. A Bíblia diz que melhor coisa é o quê? Dar do que receber. Isso é quase uma loucura, irmãos. Na cabeça de alguém que não lê Bíblia e que não ouve a voz de Deus, isso é loucura. Isso é coisa de gente besta. Chega no meio dos teus amigos ímpios e diz isso para ele. Eita, a melhor coisa é dar do que receber. Eles vão dizer assim, tá pronto, ficou doido agora de vez. Que história é essa, rapaz? Onde foi que já se viu? Onde é que é melhor dar do que receber? É claro que é melhor receber. Inclusive me dá aí alguma coisa aí. Essa é a visão humana, irmãos. É o me dá, me dá. Me dá, me dá, me dá. Só que a Bíblia chega trazendo a linguagem do céu. Melhor coisa é dar do que receber. E Deus ensina isso pelo exemplo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. Entrega é linguagem do céu. E na medida em que a gente vai conhecendo Deus, a gente vai falando a mesma língua. Amém? Na medida em que a cultura do céu vai entrando em nós, nós vamos agindo conforme Deus age. Há uns anos atrás, eu estava numa cidade, num culto de despedida de um obreiro. Nessa época eu tinha um violão Takamine GD15, um violão profissional. Eu estava ministrando louvor nesse dia com a banda, e o pastor Marcos Paulo disse: irmãos, o casal de obreiros vão ser enviados, e quem quiser semear alguma coisa na vida deles, essa é a hora. Aí na hora eu senti no meu coração, irmãos, violão. Eu disse: está repreendido, né? Senhor, tu deixa de brincadeira. E eu ali por ali, e no meu coração, violão. Aí eu disse: isso é a linguagem do céu. Peguei o violão, coloquei no case, fechei e coloquei lá onde estavam colocando as ofertas. Aleluia. Linguagem do céu. No final do culto, peguei só minha mochila. Aí alguém pegou o violão e disse assim: Carlos, o violão. Eu disse: o inimigo ainda quer. Carlos, o violão, você esqueceu. Eu disse: não, querida, não esqueci. Não é mais meu. E foi semeado ali. Dias depois, uma colega minha, dona de uma loja, me manda uma mensagem e diz: Carlos, faz o devocional na minha loja. Faço, sim. Por acaso tu tem um violão em casa que tu possa me arrumar? Ela disse: e o teu? Que eu conheço o teu instrumento. Eu disse: eu semeei. Eu semeei. E ela disse assim: irmãos, tu está ficando doido. Tu é doido, teu instrumento de trabalho, uma ferramenta daquela que Deus te deu e tu. Eu disse: duas linguagens. Uma do céu e uma da terra. A linguagem do céu é diferente da terra, irmãos.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou. Diga comigo, tudo que a gente dá, tudo que a gente entrega, é uma semente. Amém? Um dia eu estava em Buriticupu. O pastor de lá olhou para mim e disse assim: um dia você vai ter o violão da marca X, que é 2 ou 3 vezes mais do que o que eu semeei, irmãos. O violão está lá na minha casa. Semeado também. Deus semeou na minha vida. Um violão caríssimo, que eu não paguei R$1. Que linguagem você quer usar? Nós estamos na terra, mas nós não somos cidadãos desse lugar, irmãos. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Sendo cidadãos dos céus, eu tenho que falar como eles falam. Eu tenho que agir como eles agem. Eu tenho que viver como os cidadãos de lá vivem. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. O Senhor fez uma entrega, irmãos. E não foi uma entrega de qualquer coisa. O Senhor não entregou apenas um jardim. O Senhor não entregou apenas o sol para iluminar. Essa entrega aqui não foi apenas uma entrega de água potável. Tudo isso foi o Senhor quem nos entregou. Mas a entrega de João 3,16 é a entrega de um filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho. O Senhor não semeou qualquer coisa. O Senhor não deu, não entregou qualquer coisa. Ele entregou um filho. E o texto continua para pesar ainda mais a situação, e diz que ele entregou um filho unigênito. A palavra unigênito significa único. Você já ouviu o ditado, irmãos, que quem tem um filho não tem nenhum? Você já ouviu esse ditado? Quem tem um não tem nenhum. E está aqui Deus com um filho unigênito, o único filho gerado por Ele mesmo, de eternidade em eternidade. O filho único. Imagine só, irmãos. Talvez tenha algum pai aqui ou alguma mãe que tem um filho único. Você consegue entender o cuidado que esse pai ou que essa mãe tem com esse filho único? Não que quem tem 2 ou 3 também não tenha o cuidado, irmãos. Deus entregou o filho, o único filho, o unigênito, o único gerado por Ele mesmo. Pastor, mas eu também não sou filho de Deus? Tem algum filho de Deus aqui? Diga amém. Eu também sou. Mas sabe por que é que eu sou filho de Deus e você? Por adoção. Nós somos filhos de Deus por adoção. Jesus é filho porque foi gerado de eternidade em eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para um propósito. Só essa palavra para aqui, irmãos, ela diz muita coisa. Sabe por quê? Porque tem gente que acha que Jesus foi entregue por Deus. Jesus morreu no Calvário para mim passar no vestibular. Tem gente que acha que Jesus morreu no Calvário, foi entregue por Deus para Ele montar uma empresa. Obrigado, Senhor, pela morte de Jesus no Calvário, e por causa dela eu montei essa empresa. Não, irmãos.
Jesus não morreu, não foi entregue, não veio ao mundo para o meu casamento dar certo. Você sabia disso? Pastor, o casamento pode dar certo sem Jesus? Pode. Quer ver? Você conhece alguém que é casado, que não caminha com Jesus e o casamento é uma bênção? Está vendo? Você conhece um empresário que está se dando bem na profissão, é próspero financeiramente, que não caminha com Jesus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para... Jesus morreu para um propósito. Não foi para que você passasse no vestibular. Não foi solteiro para que você conquistasse uma moça ou um rapaz. Ele pode te ajudar, mas ele não morreu para você encontrar um namorado. Ele não morreu para o teu casamento dar certo. Ele não morreu para que o teu filho nascesse. Ele não morreu para certos propósitos que nós temos. Ele não morreu para nós comprar um carro novo ou a casa dos nossos sonhos. Ele morreu, ele foi entregue para um propósito específico. Vamos descobrir qual é? E mais uma vez, uma palavra aqui, que ela acaba sendo repetência do que eu já falei. O Senhor entregou o seu Filho unigênito para que todo, diga comigo, todo. Mais uma vez, essa palavra traz o entendimento para nós, para dizer que todos, sem exceção, estão debaixo desse manto de amor e desse propósito de Jesus. Jesus não foi entregue pelo Pai para um grupo de pessoas. Jesus não foi entregue pelo Pai para atingir uma nação. Jesus foi entregue pelo Pai. Jesus foi e a expressão de amor, do amor de Deus para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse propósito alcança todos. Pastor, esse propósito alcança alguém que cometeu atrocidades? Alcança. Esse propósito alcança alguém que matou pessoas? Alcança. Esse propósito alcança pessoas que destruíram a vida de outras pessoas? Alcança. Inclusive o ímpio, ele não crê dessa forma. Quando alguém que viveu de forma comum diz para um ímpio: olha, agora eu sou nova criatura, entreguei minha vida para Jesus e agora estou vivendo para Deus. O ímpio olha e diz assim: que bom, que deu certo para você. Falando de alguém comum, alguém que vivia de forma comum, tranquilo, não fazia mal para ninguém e etc. Mas quando um assassino pega o microfone e diz: eu sou nova criatura, eu não mato mais, eu não roubo mais, eu não faço mais mal para as pessoas, agora eu sou um homem de Deus. O ímpio olha para ele e diz assim: onde com uma peça ruim como você vai ser nova criatura? Nunca que eu acredito. Pau que nasce torto, conforme o ditado, nunca se endireita. Porque ele ainda não crê que existe um carpinteiro que desentorta pau torto, irmãos. Madeira torta. Eu roubava, eu mexia no além, agora não roubo mais, eu sou nova criatura. O ímpio olha e diz assim: eu mesmo que não acredito, vou já guardar minha carteira logo aqui. Mas Jesus foi entregue para todos. O amor foi expresso por todos. O propósito alcança todos. Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para quem? Todos. Talvez alguma esposa está pensando aqui, até para o meu marido, que ele é abençoado? Sim. Até para o meu filho, aquele menino traquino? Sim. Até para o meu vizinho, que rouba a minha paz quase todos os dias? Sim. Ele alcançou você, que era peça ruim. Ele vai alcançar o teu vizinho também. Teu marido, teu filho. Ele alcança até os que pintam o cabelo de louro. Não aguentei não dessa vez. Para todo, ele nem ouviu. Para todo que nele, diga comigo, nele. Jesus foi entregue, ele é a expressão do amor de Deus, ele foi entregue para um propósito. E o versículo diz que para todo aquele que nele, em Jesus, crê. Eu preciso crer em Jesus. Eu preciso crer que ele é o Filho de Deus. Eu preciso crer que ele é o Salvador da humanidade. Eu preciso crer que no sacrifício dele está o perdão dos meus pecados. Eu preciso crer que ele é a expressão do amor de Deus na terra. Eu preciso crer. Aí talvez alguém diz, pastor, então está simples, é só crer que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio. Só que atrás do crer tem outras coisas. Lembra do batismo? A Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo. Olha que coisa simples. Não, irmãos, não é tão simples assim. Porque atrás do crer tem algumas coisas. E atrás do ser batizado também. Para que todo aquele que nele crê. A palavra crer significa acreditar, ter fé e obedecer. Acreditar, ter fé e obedecer. Aleluia. Todo aquele que nele crê. Aconteça o quê? Não pereça. Ou seja, quando eu creio em Jesus, quando eu olho para Jesus como a expressão do amor de Deus por mim, quando eu creio nisso, a primeira bênção que eu recebo é não perecer. Diga comigo, não perecer. E o que significa, irmãos, não perecer? Não padecer, não fracassar, não ter fim e não morrer. A primeira bênção que me alcança quando eu creio nesse amor de Deus, expressado por Jesus por mim, eu não vou perecer. E esse não perecer não significa que não vai ter problema. Nós teremos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Pastor, eu aceitei Jesus porque me disseram que eu não teria problemas. Te enganaram. Porque você continua gente nesse mundo. E enquanto a gente estiver nesse mundo, irmãos, nós vamos passar por perrengues, problemas, tristeza, enfermidade. Às vezes ela vem, às vezes ela sai. Desemprego. Tem época que tem dinheiro na conta, tem época que não tem. Tem época que a despensa está cheia, tem época que não tem. E a gente vai vivendo nesse processo. Mas Deus vai continuando conosco, sendo fiel, zelando, guardando e abençoando. Mas Ele não nos livra, irmãos, de 100% dos problemas. Quantos homens e mulheres de Deus
Não já dormiram no Senhor por conta de algumas enfermidades? Não é o fato de eu estar na igreja servindo a Deus que eu estou blindado contra doenças, que eu estou blindado contra enfermidades. Você sabe o que aconteceu com o líder da Jocum? Ele foi acometido de uma enfermidade e ele disse: se Deus não me curar com o poder dele, ele pode me levar. Eu não quero ser curado de outra forma. Foi uma decisão dele. E o que aconteceu? Deus levou. Ele partiu para a eternidade. Um homem de Deus. Um dos homens que já pisou em todos os países do mundo, irmãos. Dá uma inveja santa, não dá? Eu estou pelejando para ver se eu vou em um. Renato já foi nos 5. Toma posse aí. O líder da Jocum já foi em todos, irmãos. Onde existe um país nesse mundo, ele pisou lá. Meu Deus. Coisa linda, né? Glória a Deus por isso. Um missionário, um homem de Deus. O Senhor deu esse presente. Mas ainda assim, ele foi acometido de uma enfermidade. Nós não estamos imunes. Mas o Senhor permanece fiel. Aleluia. Então não perecer significa não padecer, não fracassar, não ter fim e não morrer. Esse é o propósito original do não perecer, irmãos. É não morrer. Ué, pastor, só acabou de dizer que o homem de Deus, líder da Jocum, morreu? Não, irmãos, ele não morreu. Assim como eu, nunca vou morrer. Você sabia disso? A Bíblia diz que o justo não morre, ele dorme. O Loren não está morto, ele está dormindo. O meu pai, Cassimiro, ele não está morto, ele está dormindo. Um dia, Jesus vai só chegar perto dele e vai dizer: acorda, vamos para casa. Diga para a pessoa que está do seu lado: o justo não morre, ele dorme. E esse é o propósito da entrega de Deus, entregando o seu filho, expressando o seu amor, é fazer com que eu e você não venhamos perecer. E o que é não perecer? Não ter fim e não morrer. Estamos já terminando o versículo. E a parte final dele, que é outra bênção que nós recebemos, diz: que não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama, e por amar, Ele entrega o Filho para um propósito: fazer com que nós não venhamos perecer, mas tenhamos uma vida e vida eterna. E não é uma vida eterna qualquer, irmãos. Porque se fosse uma vida eterna, por exemplo, nesse mundo, eu particularmente não queria. Carlos, você quer viver eternamente aí no mundo da forma que estão as coisas? Eu não quero. A promessa é ter uma vida eterna. E o que é uma vida eterna, irmãos? É viver de eternidade em eternidade ao lado do Senhor. Isso é vida eterna. Isso é vida eterna. Viver de eternidade em eternidade ao lado de Cristo. De eternidade em eternidade ao lado do Deus Criador. O Deus que a Bíblia diz que um dia nós o veremos face a face.
Inclusive essa é uma das minhas músicas que está lá no YouTube. Depois vai lá, faz um comentário lá e seja abençoado por ela. Face a face. Um dia o Senhor ministrou esse texto bíblico no meu coração e virou uma música. Nós o veremos face a face. Olha para a face do teu irmão aí agora, viu? Conseguiu olhar? Você enxergou o olho, o nariz, a boca, a bochecha, o cabelo. A Bíblia diz que assim como ele é, nós o veremos. É por isso que Deus abomina a idolatria, porque a idolatria é mentirosa. Ela apresenta um Deus que nós não veremos. Nós o veremos face a face, irmãos, no grande dia. Vai chegar o dia, eu não preciso fazer um desenho dele e imaginar como ele é e imprimir numa parede, não, eu imagino ele no meu coração, eu imagino ele na minha alma, eu imagino ele no meu espírito, e a Bíblia me garante, Carlos, um dia você vai vê-lo face a face, assim como ele é, nós o veremos. Isso é vida eterna, irmãos. Isso é vida eterna. A vida eterna não nos garante viver de eternidade em eternidade apenas com anjos. A vida eterna não é só ver o mar de cristal e a rua de ouro, não. A vida eterna significa estar na presença dEle, onde Ele é o próprio sol da cidade santa. A Bíblia diz que a cidade santa não precisa de luz, porque Ele é a própria luz. Ele é o sol que ilumina a cidade santa. Essa é a vida eterna que eu quero. Essa é a vida eterna que Ele promete para mim e para você. Aleluia. Deus amou. E amando, Ele fez uma entrega excelente que foi de um filho único. Um filho único que nasceu para um propósito. E o propósito é fazer com que nós não tenhamos fim, mas tenhamos uma vida eterna ao lado de Deus, para sempre, sempre e sempre, de eternidade em eternidade. Tem gente que vive 100 anos hoje, irmãos, e talvez alguns já dizem assim, eu acho que já deu. Eu acho que já deu. Eu já vi meus filhos casarem, eu já vi meus netos, eu já conquistei minha casa, eu já formei meus filhos, já estou aqui velhinho, eu acho que já deu. 100 anos. E a promessa para nós é mais de 100, é mais de 1000, é mais de 1 milhão, é mais de 1 trilhão, não tem nem conta, irmãos. Diga comigo, é de eternidade em eternidade, ao lado do Deus maravilhoso. Irmãos, quando a gente sente a presença de Deus num culto como esse, uma presença de 5 minutos, a gente já quer morar dentro da igreja. Uma vez uma pessoa falou para mim, para Fernanda, pastor, eu amo tanto o culto de quarta-feira, e às vezes eu me entrego ali naquele ambiente de adoração que dá vontade de eu rolar naquele piso todinho. Eu disse, por que aqui não rola? O piso está tão limpinho lá, por que você não rola? Dá vontade de morar na igreja, pastor, quando a glória me pega. 5 minutos de glória, irmãos. 5 minutos de glória já muda a nossa vida. Imagina o que nós vamos viver de eternidade em eternidade, diante da presença literal de Deus. Fique de pé, por favor, Ministério de Louvor. Eu acredito que nunca mais você vai ler João 3,16 sem lembrar de tudo isso. João 3,16 não é só um versículo, irmãos. É a revelação do amor.
é a revelação de uma entrega poderosa, é a revelação de um propósito poderoso, de um Deus maravilhoso, de um Deus gracioso, que nos ama e que tem um propósito extraordinário a realizar nas nossas vidas. Aleluia! Eu gostaria que você recitasse comigo mais uma vez esse texto bíblico. Amém? Vamos recitar bem forte. Projeta aí para nós, por favor. Vamos ler todos juntos através do telão. Bem forte, irmãos. Com o coração aberto. Recebendo esse amor e essa entrega. Aleluia! 1, 2, 3. Porque Deus... Mais uma vez, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Dê um brado de louvor, glória ao teu nome, Jesus. Levante as suas mãos nesse lugar. Levante uma adoração ao Senhor. Levante a sua voz de gratidão, porque o amor te alcançou. A